Hoje, a arca santa e animada do Deus vivo, tendo concebido o seu Criador, repousa no templo do Senhor, o Senhor que não foi criado pelas mãos do homem. Davi, seu antepassado, a exalta. Com ele, os anjos formam coros, os arcanjos a celebram, as virtudes a glorificam, os principados vibram de contentamento, as potestades estão em plena alegria, as dominações se deleitam e regozijam, os tronos as festejam, os querubins a louvam e os serafins proclamam sua glória. Reverendíssimo diácono, caros filhos, com essas palavras, São João Damasceno introduz um de seus sermões na festa da dormição da bem-aventurada Virgem Maria, festa que depois é levada e explicitada em meio àquilo que se celebra não só no Oriente, mas no Ocidente, e que Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, por meio da bula Munificentissimus Deus, proclama a Virgem Santíssima como tendo sido assunta ao céu. Uma verdade que não passou a existir, mas fora sempre crida, mas diante da necessidade que se apresentava diante daquele momento, teve de ser promulgada. E assim apresenta a Santa Igreja, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Hoje, é esta verdade que proclamamos, que celebramos e que devemos e somos chamados a vivenciar. E poderíamos perguntar por quê? O que tinha a Virgem Santíssima para ter antecedido e sido assunta ao céu? Poderíamos questionar diante da nossa fragilidade, mas o próprio Evangelho de hoje, como bem assim ouvimos em meio a esta vigília, como também no de amanhã, explicitam. De fato, como vimos hoje, aquela mulher, hoje vemos que é feliz o ventre que trouxe o Senhor e os seios que o amamentaram. A Virgem Santíssima é feliz por ter gerado a palavra de Deus em seu ventre. E do mesmo modo, São João Damasceno, diante das considerações, das conveniências para ter sido ela assunta ao céu, assim explicita que aquela que levou em seu regaço o Criador, feito criança, habitasse no tabernáculo divino. Convinha que de fato isso ocorresse, mas muito além disso, muito mais do que isso, como o próprio Senhor explicita no Evangelho de hoje, e Santa Isabel mostra-nos no Evangelho de amanhã, ela é muito mais feliz, ainda mais bem-aventurada por ter crido, por ter ouvido e por pôr em prática de modo pleno a palavra do Senhor. E deste modo convém mais excelsamente que aqui viveu no mundo inteira e plenamente para Deus, que aqui mais atentamente soube ouvir, acreditar e fazer a vontade do Senhor, fosse elevada e habitasse junto a Ele. Muito mais o convém, mas tendo entendido o porquê foi a ela assunta ao céu, o que isso vem a nos dizer? Às vezes nós não nos deixamos tocar pela realidade da fé. Nós passamos alheios àquilo que expressamos no que cremos.
que às vezes não entendemos o que aquilo mostra para nós. O que esta verdade nos apresenta? Em primeiro lugar, que a vida tem um sentido e que não está aqui. O sentido desta vida está na sua finalidade, em estarmos em Deus, com o Senhor, na busca pela felicidade plena, eterna, no céu. Uma felicidade que não é passageira ou temporal, que não temos em sua plenitude aqui, mas que aqui já vislumbramos diante da nossa unidade com o Senhor, e no céu a teremos de modo pleno. Depois, que o homem, ele não é reciclado. As coisas deste mundo se reciclam, o homem não se recicla. Como assim? Como São Paulo apresenta, temos uma única vida. E devemos vivê-la buscando esta correspondência. Esta realidade já temos diante da ressurreição do Senhor e da sua ascensão ao céu. Mas devemos entender e buscar ver que aqui a gente não fica sendo reciclado, não vai ter uma segunda chance se eu falhar aqui, uma outra oportunidade, uma só vida. Morremos uma única vez, e este morrer é o findar deste tempo, onde apresentaremos a nossa resposta do que queremos. E o que a Virgem Santíssima nos mostra, aquilo que é a nossa esperança, que quando este tempo se findar, quando o Senhor voltar, vier na sua segunda vinda, os corpos serão ressuscitados, e aqueles que buscaram se unir verdadeiramente ao Senhor estarão com Ele no céu, assim como estão as suas almas. E por fim, entender que o corpo, ele tem o seu valor. Não é algo descartável, mutável. Não é algo que eu possa ficar pichando, furando ou usando. Mas os corpos são templos do Espírito Santo. Eu tenho que ter esta realidade presente. Eu não sou um animal. Eu sou mais. Este corpo tem um valor, pois faz parte daquilo que sou. E assim entendido, saber que esta vida é um caminho, se faz neste caminhar e tem um tempo para podermos corresponder ao querer de Deus. Estamos em meio a este mês vocacional, refletindo sobre as vocações, refletindo a estes chamados específicos, a estes caminhos específicos ao qual o Senhor nos apresenta, e ver que eu tenho que rumar para corresponder, trilhar este caminho para corresponder àquele que é verdadeiramente o meu chamado, a santidade, a bem-aventurança, a felicidade eterna. Aprender a corresponder como fez a Virgem Maria, sabendo ouvir, crer e fazer a vontade de Deus. Só assim poderemos estar unidos a Ele, como ela esteve, e por ela estar, vemos aquilo que expressa bem São João Damasceno, mostrando que convinha, enfim, que a Mãe de Deus possuísse tudo o que possui o Filho e fosse honrada por todas as criaturas, como hoje a honramos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora